Galera, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos em 37 estudantes de 140 estudantes. É uma pena, né? Uma pena que os outros colegas não estão conosco, mas eu estou muito feliz que vocês estejam aqui. Afinal, são os esforços que justificam as vitórias, certo? Bom, a maior parte de vocês, eu acredito, já me conhece. Eu sou o professor Gastão. Venho acompanhando vocês já há algum tempo. E nessa disciplina, eu vou trabalhar nessas 80 horas, nós vamos trabalhar juntos cliente e servidor. Né? Pegando um gancho naquele spoiler que eu dei no grupo de WhatsApp, nosso grupo de WhatsApp. Se você não está ainda lá, entre, porque ele é um grupo de apoio que eu criei para vocês, para que vocês se apoiem, tá? E qual que é o intuito maior daquele grupo? É que eu consiga me comunicar com vocês um pouco mais rapidamente, de uma forma mais informal, mais desburocratizada, mas principalmente para que vocês extrapolem a barreira do polo, a barreira geográfica do polo, e possam interagir entre todos os alunos que estão estudando, entre todos os polos. Afinal, a gente está falando de programação distribuída. Então, assim, se eu tenho internet, se a internet é um meio de rede que deixa transparente as distâncias, o que impede de um estudante de Lucas do Rio Verde fazer uma tarefa com um estudante de São Félix do Araguaia, por exemplo? Nada impede. Então, o intuito daquele grupo, dele estar junto, todo mundo junto, é isso, é que vocês encontrem os parceiros de responsabilização para vocês trabalharem juntos. E vocês vão precisar, tá? Por quê? Porque tem atividades que você vai desenvolver na sua máquina e está tudo certo. E tem outras atividades que eu vou pedir para você desenvolver um cliente e se conectar a um servidor de um colega que não esteja no mesmo espaço geográfico que você, correto? Não é para estar na mesma casa. Então, se é para estar na mesma cidade ou se é para estar em outro país, vamos escolher outro país logo, né? Pegar gente mais longe aí, para dar mais sustância no trabalho. Então, vale a pena vocês aproveitar a disciplina para aumentar o rol de amizades de vocês. Beleza? Bom, vamos começar do começo a disciplina. Eu vou apresentar aqui para vocês o nosso plano de ensino. Então, programação cliente-servidor, está aqui. Qual é a carga horária? Nossa carga horária é de 80 horas, tá? Gastãozinho, esse que vos fala. Meu e-mail está aqui, caso precise entrar em contato. De preferência, mande lá pela plataforma, porque eu vou receber mais rapidamente. Qual é a ementa dessa disciplina? Fundamentos de tecnologia cliente-servidor, tipos de aplicações, desenvolvimento de aplicações com multithread. Vocês já estudaram multithread, lembra? É um conceito de processos, multiprocessos escalonando no processador, e vocês estudaram isso em sistemas operacionais. Conexão a banco de dados, sockets, objetos remotos, aplicações multicamadas. Perceba que a disciplina é densa, galera. A disciplina é densa. Quais são os objetivos? O objetivo aqui é ampliar os seus conhecimentos e técnicas discutidos nos componentes de programação. O estudante deverá ser capaz de aplicar os conceitos de linguagem de programação, e aqui eu quero abrir um parênteses ali. Gastão, qual linguagem de programação? A apostila de vocês, que foi construída pelo professor Neucelene, que eu deixei disponível lá para vocês, ela está escrita em Java, tá? Mas assim, o que eu quero? Eu quero fazer prova de conceito de cliente-servidor.
Então não me importa muito se você vai usar Java, se vai usar Python, se vai usar... Nós vamos começar a trabalhar com Java, tá ok? Caso a gente precise, para fazer prova de conceito, para questões de simplicidade, trocar de linguagem, nós vamos trocar de linguagem. Tá? Eu estou preocupado com prova de conceito. Então, assim, tem duas máquinas, eu preciso fazer essas máquinas se comunicarem. Se for mais fácil fazer essas máquinas se comunicarem em C Sharp, nós vamos fazer em C Sharp. Se for mais fácil fazer essas máquinas se comunicarem em Java, nós vamos fazer em Java. E aí, como é prova de conceito, se um quiser fazer um servidor em Java e o outro quiser fazer em Python, um faz em Java, outro faz em Python e tem que conversar, entendeu? É prova de conceito, galera. Então, assim, vocês estão aí no quarto semestre, quinto semestre? Alguém responde ali para mim, Alice, Cláudio, vocês estão no quarto ou no quinto semestre? Então, quarto semestre, ó. Então, assim, já deu, entendeu? Já estudou algoritmo, já estão os fera de algoritmo, já estudaram linguagem de programação, são os hackers da linguagem de programação. Agora aqui é prova de conceito. Beleza? A gente vai fazer prova de conceito. Bom, seguimos. Mas fiquem despreocupados porque... tudo bichão. Porque nós estamos juntos, tá? Estamos juntos. O fofinho não quer sair. Briga com ele. Ele tá... Eu já bati nele, briguei, ele nem saiu ainda. Sei já. O pai está conversando com os alunos. Daqui a pouco a gente resolve isso. Um beijo. Bom, foi meu filho chegou aqui do meu lado, eu dei um pause aqui. Bom, então, nosso objetivo, então, apresentar aspectos de programação e arquitetura cliente-servidor, tais como invocação remota de método, RMI, através de vários protocolos e troca de dados com XML. Ampliar a experiência de desenvolvimento de software orientado a objeto, conhecer e experimentar técnicas de processamento concorrente e troca de dados entre processos distribuídos na rede. Tá? Bom, ao final da disciplina, você terá adquirido conceitos e técnicas que lhe permitirão trabalhar com conceitos básicos, como cliente-servidor e troca de mensagens. Tá? Troca de dados, troca de mensagens, é a mesma coisa. Por enquanto, tudo filé? Tudo tranquilo? Dê um joinha aí que tá tudo beleza. Tá ok. Como que eu dividi a disciplina para vocês? Em vez de dividir por semana, eu dividi por unidade. Porque se eu fosse fazer semana aqui, eu acho que eu ia assustar vocês e eu não quero assustá-los. Nossa disciplina são 11 semanas. Então tá aqui, ó, unidade 1. A unidade 1, ela começou no dia 15/4 e ela seguirá até o dia 5/5, tá? Então, com um total de carga horária estudada de 24 horas. Aqui, essas 24 horas, eu já estou pensando que vocês estão com a disciplina do professor Maurício Prado em andamento. Então, eu dividi uma carga horária baixa para vocês estudarem. Então, assim, está bem sossegado. O que não pode deixar é acumular, não pode deixar para fazer no fim de semana. Todo dia tem que pegar aqui 2 horinhas, 3 horinhas e dar um pega aqui nessa disciplina do Gastãozinho, tá? Bom, o que a gente vai ver nesse período? Só base teórica. Só base teórica. Então, a gente começa com teoria cliente-servidor na prática, características de cliente-servidor. Nesse meio caminho eu vou te dando um monte de exemplo. Vamos falar das forças motrizes, as bases motrizes que estrutura cliente-servidor, quais são as forças técnicas, a arquitetura especializada para cliente-servidor, quais são as forças econômicas que justificam o desenvolvimento cliente-servidor, quais são os aspectos gerenciais. São vários aspectos gerenciais. O que eu elegi para trabalhar com vocês é a visão. Então, qual é a visão de computação na empresa? Qual é a visão de computação para o usuário final?
a produtividade orientada para a informação, integração de aplicações. E aí a gente vai para a última parte da teoria, que são os aspectos técnicos da comunicação cliente-servidor. Então, conceito de passagem de mensagem, como que uma mensagem sai de uma máquina e chega na outra, chamada de procedure remota. Então, assim, vocês devem estar estudando com o Maurício aí, que eu posso programar um banco de dados. Então, eu pego um colega de vocês aí que é bichão aí em banco de dados. Eu pego uma parte da lógica da aplicação e desenvolvo ela inteirinha no banco, na linguagem de programação do banco. Por exemplo, você está estudando PostgreSQL, então eu uso PLSQL lá dentro, PGSQL, e programo isso tudo. Então, como que eu consigo sair de um cliente e fazer essa comunicação com esses objetos que estão guardados dentro do banco de dados? Então, a gente vai estudar isso. SQL em rede. Pronto, fechamos todo o arcabouço teórico. Todo o arcabouço teórico. Aí eu começo com prática. Entenda-se por prática, programação. Abrir aí a sua ideia favorita, Eclipse, NetBeans, qualquer trem desse aí, Notepad++, e escrever código. Então, na unidade 2, a gente vai trabalhar com fundamentos cliente-servidor. Então, ela vai do dia 6/5 ao dia 26/5, com 22 horas. O que vocês vão fazer? Vocês vão desenvolver várias aplicações, tá? Umas para prova de conceito de thread, ou seja, uma aplicação abrindo internamente, várias chamadas internas de uso de processador e sockets. Então, a gente vai fazer essas duas coisinhas aí. Provavelmente aqui a gente vai desenvolver alguns clientes e servidores TCP, clientes e servidores UDP. Vocês lembram desse conceito? Você lembra, Alice, desse conceito? O que é TCP e o que é UDP? Lembra, Leomar? Larissa, Kátia, José. Tá lembrado disso aí? Então, dá uma revisada lá. Isso aí é a matéria de redes. Certo? Lembrando, o que é TCP? TCP/IP, né? É um protocolo que verifica todo o processo de envio de mensagens, inclusive verificando se a mensagem que saiu do ponto A é a mesma mensagem que chegou no ponto B. E o que é UDP? É um protocolo que trabalha com datagramas, ou seja, ele vai enviar uma mensagem, mas ele não se preocupa em saber se a mensagem chegou e se chegou aquilo que ele enviou. Então, é um protocolo que tem baixa segurança, mas, por outro lado, ele é muito veloz, muito mais veloz do que o TCP/IP. Bom, então, a gente vai programar esse trem aí. A gente vai fazer programas que enviam mensagens dentro de pacotes TCP e programas que enviam mensagens dentro de datagramas UDP. Então, a gente vai fazer alguns programinhas nesse sentido, para a prova de conceito. Então, desde já, se você já poder fazer sua panela aí de amigos, de pelo menos 3 pessoas, seria ótimo, viu? Porque ora vocês vão fazer aplicações que vão se comunicar, um cliente se comunica com um servidor, ora vocês vão fazer 2 clientes se comunicando com um servidor só. Aí a Alice está perguntando, pode ser a turma inteira? Claro que pode, Alice, mas assim, não me entenda errado. Todos os trabalhos, tudo que vocês vão fazer aqui é individual. Acontece que às vezes você tem uma estrutura que é assim, ó. Tá eu e a Alice como cliente. E nós dois vamos conversar com um servidor que foi o Leomar que programou. Então, o Leomar vai mandar a gente vai conectar, sei lá, via WhatsApp, via qualquer coisa, ou fazer que nem Missão Impossível. Quando for 19h47, nós dois vamos mandar uma mensagem para o Leomar. Sei lá, a gente vai dar um jeito de sincronizar os relógios. E
mandar uma mensagem ao mesmo tempo para o Leomar. Aí o Leomar vai ter que tratar essas mensagens que chegaram lá, saber quem se conectou a ele e devolver respostas diferentes. Uma resposta é para mim e outra resposta é para a Alice. Então você vai precisar de quantas pessoas? Você e mais 2 pessoas, pelo menos, para fazer essa brincadeira funcionar. E vai por mim, faz hora que gastamos dessa disciplina. Quem deixa para achar os seus parceiros de responsabilização lá no final, rapaz, dá até dó. Porque aí não acha a pessoa, aí não consegue programar, aí está com o cliente pronto, o servidor pronto e não encontra quem faz a conexão. Então, já arruma logo seus parceiros, porque é cliente-servidor, certo? A gente precisa. Agora, tudo é individual, tá? Você vai programar, é tudo individual. Bom, unidade 3. Nós vamos fazer, é uma unidade de 10 horas só. É uma unidade, é a menorzinha da turma. Por quê? Como você já tem banco de dados com o Maurício, eu não vou sombrear a disciplina do Maurício. Nós vamos aproveitar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos programar em Java, Python, sei lá, qualquer coisa aí, e vamos programar aplicativos que se conectem a banco de dados. Aí isso mesmo, já vai achando os parceiros. Aí vai ser do mesmo jeito, ó. Tá aqui o Leomar. Vamos supor que o Leomar vai ser o cliente. Leomar e a Alice vai ser cliente do Gastão. Aí eu venho aqui na minha máquina, levanto um banco de dados aqui, que pode ser até o servidor de banco de dados que vocês estão estudando lá com o Maurício. Vocês estão estudando qual tecnologia com ele? Ele já falou de tecnologia, MySQL, PostgreSQL, Firebird, MySQL Server. O que é? Qual que é a tecnologia? PostgreSQL, pronto. Eu vou e levanto o elefantinho aqui, levanto o PostgreSQL aqui. Aí eu quero que a Alice e quero que o Leomar se conectem no meu banco de dados que está aqui. Ou seja, nós 3 vamos ter que trabalhar juntos porque eu estou servindo para vocês. Mas é separado porque cada um está programando. Está programando o seu programa, que se conecta aqui no meu servidor. Então, é uma dinâmica um pouco diferente. Ué, Alice, você não está fazendo a disciplina do Maurício, não? Aí, por fim, que vai do dia 10/6 ao dia 30/6, vocês vão ter 24 horas. Para quê? Para desenvolver o projeto final da disciplina. Essa disciplina ela não tem prova, ela tem projeto. Eu vou dar a especificação do projeto para você e você vai programar o projeto. Tá bom? Então é isso. Aí, coisa que aconteceu no passado, então já para tirar as dúvidas aqui no começo. 24 horas para programar o projeto. Não assim 24 horas que nem o Jack Bauer, entendeu? Começa a contar no relógio, tic, 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 tic. E não. Você vai ter do dia 10/6 ao dia 30/6 para fazer o seu projeto final, que tem aí 24 horas de tempo estimado, tá? Para você fazer. Bom, você já me conhece, você já... Não, Alberto, aqui é cada um individual. Mas você vai precisar de parceiros de responsabilização. Você programa você faz o seu próprio programa. Você precisa se conectar a alguém, entendeu? Vocês vão ver, é incrível. Por exemplo, vamos supor que o Luiz Inácio está desenvolvendo um banco. Rapaz, ele não vai ter tempo para mais nada na vida dele, a não ser fazer banco de dados. Se ele não faz o banco, os outros não conectam, vira uma zona, sabe? Valeu, Cláudio. Um abraço. Bom, você já conhece meu esquema de dar aula. Acho que aqui eu posso passar reto nisso aqui. Bom, sistema de avaliação. Como que vocês vão ser avaliados? Nós teremos 3 atividades que são as consideradas atividades online.
uma da unidade 1, outra da unidade 2 e outra da unidade 3. E aí nós temos a unidade 4, que é o projeto final. Ah, Gastão, não consegui entregar o projeto final no prazo, e agora? E agora, se você tiver condições, você vai para a prova final. O que é a prova final? Adivinha? É o seu projeto final. Então, o que vai ser da unidade 1? Vai ser um questionário que vai cobrir todo o aspecto teórico, tá? E ele vai valer, tudo vale de 0 a 10 e ele vale 13,33% da sua nota final. O que vai ser as atividades da unidade 2 e 3? Lembra que eu falei que vocês vão fazer programas? Então, a Alice está falando de videoaula, mas na verdade vocês que vão fazer uma videoaula para mim. Atividade, por exemplo, desenvolva um servidor UDP e faça os testes. Você vai gravar um vídeo mostrando para mim o código, mostrando e explicando o código que você construiu, como ele funciona, vai rodar o seu código, vai me mostrar os resultados do seu código. Quero ver tudo em detalhe. E é com base na sua explicação e no que eu estou vendo no vídeo que a gente vai calcular a sua nota. É bem legal, por isso que eu estou falando para vocês. Cada um desenvolve o seu aplicativo. Não tem coisa mais horrível no mundo do que você explicar aplicativo que você colou de alguém. Não sai. Não sai. Então, se você tem alguma dúvida com programação, este é o momento de você sanar suas dúvidas. Vamos aprender a programar? Sim, Luana. Vai ser facinho. Referências bibliográficas. Nós temos referências básicas, que está aqui, e nós temos as referências complementares, que está aqui. E como vocês sabem, esse documento está disponível lá para vocês. William, a linguagem que você tiver o melhor domínio. Tá? Nós vamos começar com Java. Se você gostar porque vocês estudaram Java no curso. Então, pode pegar a linguagem Java que vai ser bem legal. Ela faz tudo. Um outro documento que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, que é o seu guia do estudante, preparado com muito carinho para você. Então, aqui eu repito a metodologia de avaliação que eu acabei de explicar para você e estou te dando alguns passos para você seguir, para você se dar bem na primeira unidade. Estude a introdução, que eu vou passar aqui para vocês. Perceba que o material textual, que é aquele que já está lá na plataforma, ele cobre um aspecto. O que eu estou fazendo na aula? Eu estou ampliando muito esses aspectos. Ampliando muito para vocês terem uma visão completa de desenvolvimento cliente-servidor. Então, a gente vai passar pela introdução. Eu vou deixar uma videoaula lá para vocês, que é a videoaula 5. Para vocês estudarem, assistir, ela é bem curtinha. Aí nós vamos para as forças matrizes, beleza? Aí você vai estudar a videoaula 6, que vai complementar ela do ponto de vista prático, do ponto de vista de redes de computadores. Aí você vai estudar os aspectos gerenciais de visão e vai ampliar isso com a aula 7. Comunicação cliente-servidor e vai ampliar isso com a aula 8. Vocês vão perceber que vai aumentar muito o arcabouço de informação de vocês. Muito, muito, muito mesmo. Sabendo que tanto a introdução, como a força matriz, como o aspecto gerencial e o aspecto técnico, qual é o material? É essa aula que eu estou dando para vocês. Então, vai estar o vídeo gravado aí, os colegas estão gravando, e aí vocês vão estudar ela quantas vezes forem necessárias e, claro, ampliar isso. Porque se vocês ficarem só nessa videoaula aqui, vocês sabem que não dá, né? Se tem alguma deficiência lá de redes, é necessário você voltar lá em redes e dar uma olhada. Se ficou alguma deficiência de linguagem de programação, é o momento de você chegar lá no YouTube, como aprender Java e dar uma olhada. Se você está tendo dificuldade com a matéria do Maurício, de SQL, é o momento de você revisar, porque aqui em cliente-servidor a gente junta tudo isso, tá bom? Então tá aqui um fluxograma, né?
uma sugestão de estudo para vocês. Alguma dúvida até aqui ou está tudo tranquilo? Tranquilo no sentido de que possa ser tranquilo, isso que eu estou falando para vocês, é claro, né? Eu concordo, Alice, tranquilo não é a palavra. Mas está entendido, né? É a forma como nós vamos trabalhar, como que a gente vai. Kátia, vocês tiveram aula de Java em linguagem de programação. Foi no segundo semestre do curso. Você está no quarto, então sim, você teve aula de Java. E de SQL. Então vou pegar a sugestão do Edson aí, ó. Entra ali no YouTube, busca esse Guanabara aí, ó, que é um professor bem bacana, que tem videoaula lá, e comece a programar. Tá bom? Mas aqui na nossa a gente vai ampliar bastante. É só para você não ficar perdido na hora que a gente abrir a ideia e começar a escrever código. Então, documento apresentado, a gente já está indo aí para 30 minutos. O conteúdo da nossa apresentação, ele está bem denso, né? Aqui tem 26 slides. Às vezes, a gente não vai conseguir cobrir tudo isso aqui. Não se preocupem que aí eu marco com vocês outra webconferência e a gente vai expandindo esse conhecimento, tá? Não precisam ficar preocupados. Deixa eu ver se está sendo compartilhado aqui. Chegou a tela aí para vocês? Tudo tranquilo? Ô, Reginaldo, a ideia não é preocupá-los, tá? Mas assim, não posso falar para vocês que a disciplina é um passeio no parque, porque não é, né? Mas é uma disciplina, como eu falei lá para vocês, ela é deliciosa. Porque é nela que tudo faz sentido, é nela que você programa, é nela que as coisas começam a aparecer, é nela que você vê o poder de redes, tá? Deixa eu dar uma ajustadinha nessa janelinha aqui, para facilitar aqui. Fiquem com medo não, mas estudem, tá? Pronto. Bom, aí ficou uma perninha aqui, por que ficou essa perninha? Deixa eu tirar isso daqui, que está sujando a tela de vocês. Pronto. Bom, teoria de cliente-servidor. Então, nós temos aqui, deixa eu pegar um apontadorzinho aqui. Canetinha aqui para vocês. Parece meu marcadorzinho vermelho ou está muito pequeno? Onde está meu cursor do mouse? Pequeno, né? Aqui está bem pequenininho mesmo. Deixa eu ver se dá para aumentar esse trem. Não aumenta não, galera. É isso aí mesmo, é pequenininho. Aí, ó, melhorou? Pronto. Então tá aqui, ó, teoria de cliente-servidor. Então nós temos, basicamente, tá? Basicamente simplificando muito, três tipos de processos distribuídos. Então nós temos processos não hierárquicos, nós temos os filtros e nós temos cliente-servidor.
o que é um processo não hierárquico? Vou dar um exemplo para vocês. O programa Microsoft Word. Eu abro um Microsoft Word e aí eu quero abrir um outro Microsoft Word. Então, eu fico com dois Words abertos. Um Word, ele não conversa com o outro. Se você fecha um, ele não impacta no outro. Por que que isso acontece? Porque eles não têm hierarquia, são processos independentes. Então, isso significa processos não hierárquicos. É um processo que se isola, ele não se comunica com os outros. Beleza? Então, processos não hierárquicos. O que é um processo de filtro? É quando eu tenho um processo A, ele só consegue conversar com o processo C se ele passar primeiro por B. É o processo B que autoriza ele a conversar com C, inclusive podendo até mudar as mensagens. Então, fazendo só uma analogia, seria como um servidor de DNS. Então, por exemplo, eu quero acessar a, sei lá, wall.com.br. Então, para eu acessar o wall.com.br, o que a gente faz? Eu vou lá e faço o quê? www.wall.com.br. Mas vocês estudaram lá em teoria de redes que não existe o wall.com.br, certo? O wall.com.br não existe. O que existe na verdade? Existe endereços IPs, correto? Então, eu abri uma linha de comando e vou mostrar aqui para vocês, ficou muito pequena a linha de comando, mostrar o resultado aqui para vocês. Dar uma ampliada boa aqui. Conseguem ler essa janelinha do bloco de notas? Então, aqui, ó, wall.com.br. Não existe, galera, o wall.com.br. Isso aqui não significa nada para os computadores. O que significa? Esse endereço IP aqui, ó. E isso aqui sim, isso aqui faz sentido. E como que ela descobriu que o wall.com.br é 200.221.2.245? Vamos lá, me lembra aí, como que ele descobriu? Como, Edson? Como que ele descobriu? Legal, camadas. Ele solicitou ao servidor. Leomar, qual servidor? Ele solicitou o que para qual servidor? Os estudantes podem ajudar o Leomar, tá? Ah, para o servidor DNS, fantástico. Então, assim, tem um servidor, que é um servidor de nomes, que faz o quê? Ele tem uma tabela lá que relaciona o wall.com.br com o endereço 200.221.245. Então, quando você vai e chega no navegador e coloca o wall.com.br, o que ele vai fazer? Ele vai procurar o endereço de um servidor DNS mais próximo geograficamente de você, e lá ele vai fazer o quê? Ele vai pedir para o servidor, ó, servidor, está querendo chegar em wall, eu não sei ir para o wall não, como que faz para ir para o wall? Aí ele vai fazer a resolução de nome para você. Então, enquanto vocês estavam falando, o que eu fiz? Eu fui lá e usei o comando tracert, que vocês devem ter estudado lá em redes de computadores. Então, pedi para ele rastrear a rota para o wall. Então, o que ele fez? Ó? Primeira coisa que ele fez, ele foi em 192.168.0.1. Quem é o 192.168.0.1? Quem faz o chute? Quem é o 192.168.0.1? Quem? Claro, sou eu, aí.
Está o meu navegador se comunicando com o meu modem. Modem que está aqui em casa, ó, acessando a internet para mim. E aí meu modem falou bem assim, bom, eu não tenho servidor de nomes. Ah, não tem? Não tem. Então nós vamos para 10.21.128.1. Chegou em 10.21.128.1, ele falou, cara, eu ainda não sei resolver isso não. Aí saiu e foi para Virtua, virtua.com.br. Entrei na fibra. Tô dentro da fibra já. Como a internet que eu pago aqui é net, então eu tô dentro da fibra da net. Não satisfeito, para onde que ele foi? Ele foi lá para a Embratel. Tá vendo? Ó, entrou na fibra da Embratel. Agora eu tô dentro do Brasil já. Certo? Mas fechadinho aqui em Cuiabá. Ó, o subdomínio dele aqui, ó. CBA. E aí, assim ele vai. Passou por um servidorzinho aqui e foi, ó. Foi lá para o Rio de Janeiro. Depois ele saiu, foi lá para São Paulo. Ficou em São Paulo. Foi. E ó, chegou no UOL. Então, depois de 15 servidores diferentes, ele chegou aqui no UOL. Aí, chegando dentro do UOL, ele entrou dentro do UOL, mas ainda não estava o index da página uol.com.br. Então, ele deu mais um salto e veio parar nessa outra máquina aqui, ó, da infraestrutura do UOL. Aí sim, ele encontrou o arquivo que eu estava buscando. E aí me retornou a página do UOL. Então, quando eu estou utilizando, vou voltar aqui para a nossa janelinha. Quando eu estou utilizando um sistema de filtros, é isso que acontece. O meu clientezinho lá, para conversar com o uol.com.br, que no nosso caso aqui é o C, olha ele por quantas máquinas ele passou. Passou por 15 máquinas. Qual é o rastreador que eu usei? Oxe, o Tracert. O velho Tracert que vem desde o MS-DOS, lá desde antes de a gente nascer, ué. O padrãozão. O Jurássico, que está aí desde sempre pra gente. Eu usei Ping e Tracert para fazer essa avaliação. Bom, e o que é o cliente-servidor? Certo? O que é o cliente-servidor? São duas máquinas, é um binário, que se conversam. E essas máquinas, elas são independentes, elas têm infraestrutura total e completa, mas os seus processos, eles conversam um com o outro. Então, por exemplo, por que é um servidor de DNS? É porque alguém chega lá com o nome, uol.com.br, joga esse nome nele e ele devolve o endereço IP, 200.241.191, por exemplo. Então, por isso que ele é um servidor. Ele é provocado. Alguém chega lá e fala bem assim, cara, eu estou querendo chegar em uol.com.br. Aí ele fala, não, deixa eu dar uma olhada aqui nos meus registros. Certo? E assim, não é aula de redes, tá? Não é aula de redes. Por isso eu não quero aprofundar com vocês. Mas eu gostaria que vocês expandissem isso que a gente está conversando e respondessem ao seguinte questionamento. Hoje, neste momento, o Leomar, que está falando que não é ele não, mas é ele sim, o Leomar vai fazer um novo domínio. Ele registrou um domínio, leomar.com.br. Registrou esse domínio, certo? Aí o Leomar registrou. Agora existe, leomar.com.br. Neste momento que ele registrou, alguém que está no Japão pode entrar na internet e digitar www.leomar.com.br e o servidor DNS dele vai responder com o endereço IP do Leomar? Isso é uma pergunta. Eu já vou dar a resposta para você. A resposta é não. Não, Alberto. Não. Por que não? Porque, olha só, existem quantos servidores DNS espalhados no mundo? Um monte. Um monte. Então, o que acontece com servidores DNS?
eles precisam ter um jeito de se sincronizarem. Então, quando o Leomar criou aquele endereço que não existia na internet, leomar.com.br, e registrou, ele não registrou em todos os servidores DNS do mundo, ele registrou em um servidor DNS. E qual é a missão desse servidor DNS? É propagar esse novo endereço com esse novo IP para todos os servidores do mundo. É jogar isso dentro da infraestrutura como se existisse um único servidor DNS. E isso demora. Mas demora quanto tempo, Gastão? Depende de onde você está contratando o servidor. Se você pegar um servidor de boa infraestrutura, em mais ou menos 15 minutos, ele libera toda a América do Sul. Em mais ou menos 15 minutos. Em mais ou menos 30 minutos, você tem toda a América liberado. Então, qualquer pessoa em qualquer lugar da América que tentar acessar leomar.com.br vai conseguir acessar. Aí tem um oceano aí, né? Tem o Atlântico do lado direito e o Pacífico do lado esquerdo. Então, ele demora mais ou menos, mais 1 hora, mais 45 minutos e começa a liberar, duplicar na Europa, Ásia. Pronto, cobriu o mundo. Aí, normalmente, tá? Para não errar, dia mais um. Então, se você registrou hoje o seu endereço, a partir de 24 horas, o mundo inteiro conseguirá acessá-lo. Tá no pior caso, já que a gente sabe que é muito mais rápido que isso, porque ele está propagando as mensagens. É muito legal se vocês expandirem o que nós estamos conversando com o material do Kurose, por exemplo, que é o material básico de redes. E agora eu vou responder a pergunta que o Gabriel fez. É Gabriel que perguntou ali em cima, deixa eu ver. Gabriel. É o Guilherme. Professor, eu quero recorrer ao material já estudado, mas eu não tenho acesso. É Gabriel? Não, desculpa, é Guilherme o nome do colega. Ora, Guilherme. Agora é com você, né? O passado já passou e eu preciso desse conhecimento com você. Sem ele, a gente não consegue caminhar. Tá bom? Então, pode expandir na biblioteca, pode expandir isso com os colegas, pode expandir isso no YouTube. Encontre a sua forma de retomar esses conhecimentos passados. Bom, então, lembrando, tem 3 tipos básicos de processos distribuídos: não hierárquico, filtro e cliente e servidor. Então, processos não hierárquicos, liberando, resumindo, são clones executando o mesmo texto de programa. Filtros são programas não hierárquicos no sentido da comunicação, mas não são processos não hierárquicos no sentido... desculpa, gente, eu escrevi errado. São não hierárquicos no sentido da comunicação, mas não são processos não hierárquicos no sentido da execução. Ou seja, eles são interdependentes quando estão trocando mensagens, mas cada um desses programas não tem relação de dependência com outros programas. E aí eu tenho o cliente-servidor, que são tarefas ou programas independentes cooperativos que se comunicam em pares. Tá? E aí, quando eu falo se comunica em pares, tem um conceito que vocês devem usar muito, chamado peer. Peer diz alguma coisa para vocês? Não beer. Peer. Assim. Peer. Quando vocês estão procurando um filminho que está numa rede torrent, certo? Vocês não precisam de um peer para baixar? Por quê? Porque ele é ponto a ponto. Aí o Leonardo matou a charada, ó.
Ele é peer-to-peer, certo? Por quê? Porque o que é o torrent? É uma rede que roda sobre TCP/IP. Isso quer dizer que se eu entrar na rede e o Leonardo está lá em Juína, entrar na rede, e ele tiver um pedaço ou completo o programa que eu estou procurando, publicado nessa rede, eu vou conseguir fazer o download desse programinha que ele está jogando para mim. Tá? Então, é um conceito de pontos. Então, você vê que o mesmo executável, ele desempenha papel de cliente para quem está procurando arquivos e de servidor para quem tem arquivos. E uma mesma pessoa pode ser cliente e servidor ao mesmo tempo. Entendido isso? Então, é uma junção, né? Eu tenho no peer-to-peer, tanto é que tem até uma regrinha bem legal que tem lá, que é o seguinte: você só tem acesso a conteúdo se você compartilhar primeiro. Então, primeiro você compartilha, isso te dá créditos de tempo para que você possa baixar dos servidores. Uma coisa bem natural, senão todo mundo vai querer baixar, e se todo mundo querer baixar, quem que vai servir, não é verdade? Então, cliente e servidor na prática. Aqui, esse hominho, essa menininha é você, certo? E eu tenho 3 tipos de sistemas distintos. Vamos começar pelo primeiro sistema. Então, o primeiro sistema, você está sentadinho na frente de um computador, na frente do seu celular, que é um cliente. E esse cliente, ele faz um pedido a um servidor, e esse servidor devolve uma resposta. Tá? Então, você tem essa forma de trabalhar. Nós temos a segunda forma de trabalhar, que são cliente e servidor intrasistema, como o caso que eu dei um exemplo bobo para vocês, que é o peer-to-peer, que dentro da mesma estação de trabalho, dentro do mesmo aplicativo, eu tenho a funcionalidade de cliente e a funcionalidade de servidor. Então, eu tenho essa situação também. E tem uma terceira. Se vocês já viram, por exemplo, o caixa da Caixa Econômica funcionando, ou o caixa, os sistemas do Banco do Brasil funcionando, agora está mais bonitinho, mas antigamente eles acessavam usando um protocolo chamado Telnet, que é um protocolo que roda na porta 21 do computador, que é a linha de comando. Então ele se conectava num buraco negro lá e vinha uma tela preta, ou verde, ou cor de fósforo lá, e ele ficava acessando aquilo. Vocês lembram disso ou nunca chegaram a ver? Eu já estou ficando velho. Porque se não lembram disso, eu vou ter que trocar o exemplo. Ixi, Maria. Opa, pelo menos um Edson, da minha época. Então vamos pensar num outro exemplo. Eu sou um exemplo para vocês. Estão vendo essa tela que vocês estão enxergando? Aqui na minha estação de trabalho, eu tenho 2 monitores. Um monitor é monitor mesmo e o outro monitor é do notebook. Então eu tenho 2 monitores, tenho 2 telas. Uma tela está com... Vocês vissem minha tela aqui, vocês iam rir. Então é uma bagunça aqui. Então, numa tela eu tenho uma metade de um PowerPoint, eu tenho uma outra janelinha de chat aqui para eu poder enxergar vocês conversando. E na tela 2, eu coloquei só o PowerPoint para ele ficar grandão para vocês poderem enxergar. E o que eu estou compartilhando com vocês? Estou compartilhando com vocês a minha tela 2. Então, vocês têm. Mas qual é a funcionalidade que vocês não têm? Vocês não conseguem clicar na tela, interagir com a tela. Isso, por enquanto, é só para mim. Mas se eu clicar em qualquer um aí e falar que ele é apresentador, o sistema vai deixar você interagir com a minha tela. Então, de certa forma, isso é só uma analogia, tá? Só para vocês entenderem, já que vocês são mais novos. Não são da época do Cavaleiro do Zodíaco, assim. Então, como vocês são mais novos, vocês não entendem como que era antes. Antes era assim.
Você tinha um servidor que falava servidor burro, e esse servidor burro, que não tinha nem HD, se conectava numa máquina host. E lá nessa máquina host, que aqui está sendo representado pelo cliente, essa sim tinha HD, essa se conectava a um servidor. Então você se conectava aqui, era aqui que você trabalhava. Uma coisa muito maluca, assim. Mas o Banco do Brasil funcionou assim durante muitos anos, viu? Agora que eles estão mudando a infraestrutura deles. Então, resumindo, 3 tipos de cliente-servidor. Posso trabalhar com terminais, posso trabalhar com estações de trabalho que representam cliente-servidor ao mesmo tempo, ou posso trabalhar da forma clássica, que eu tenho um microcomputador, que é o cliente, que conversa com o servidor, que é uma outra máquina. Ah, o Jamil já viu, graças a Deus. Achando que estava sozinho nessa. Então, vamos aprofundar um pouquinho nisso, ó. O que que tem no cliente e o que que tem no servidor? O que que faz cliente e servidor serem diferentes? Vamos olhar de baixo para cima, vamos ver o que que tem de igual. Tá vendo que na máquina cliente tem hardware? Tá vendo que na máquina servidor tem hardware? Tá vendo que na máquina cliente tem serviços de sistema? Tá vendo que o servidor tem serviços de sistema? Igualzinho, né? Porque eles são exatamente uma máquina funcional. Mas o que que eles têm diferente? O servidor tem um processo de servidor. O que que isso significa? Ele é passivo. Ele fica lá parado e ele não faz nada se não for provocado. E você tem um cliente. E esse cliente, ele precisa do servidor, porque todos os dados estão aqui. Estão no servidor. Então ele provoca fazendo pedidos no servidor e tem respostas desse servidor. Alberto, o servidor pode ser local? Inicialmente pode, mas depois você vai ver que eu vou pedir para você, por exemplo, se conectar na máquina da Alice. Tá? Claro que não vai ser com esse nome, Alice, né? Você vai decidir com quem que você vai se conectar. Desde que se conecte com outra máquina. Então, quais são os atributos do cliente? O cliente sempre é ativo. Ele tem manipulação de tela, ele tem interpretação de menus ou comandos, ele tem entrada e validação de dados, ele tem processamento de ajuda e ele tem recuperação de erro. Ou seja, é no cliente que roda o programa cliente. E quais são os atributos do servidor? O servidor é, normalmente, passivo. Ele realiza um grupo de transações predefinidas e funcionalmente relacionadas. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje, se eu quiser ir lá no que é acadêmico e alterar a nota de vocês, essa nota, ela precisa. Onde que eu altero nota? Eu altero nota na tarefa. Então, eu vou lá na tarefinha, altero nota. Quando eu faço isso, essa nota tem que ser propagada para o seu boletim, ela tem que ser propagada para o seu histórico e ela tem que ser propagada para um banco, que aqui a gente chama de watchdog, por exemplo. Para que serve esse banco? Vamos supor que teve uma violação de acesso ao diário do professor. E uma outra pessoa que não é o professor lançou uma nota lá para a Alice. A Alice tinha tirado 10, mas a pessoa falou, não, a Alice não vai passar não, vou colocar 3 aqui na nota dela. E de repente mudou a nota dela de 10 para 3, porque um hacker, um cracker, foi lá e fez isso com ela. Ora, para que o meu banco de dados, para que a minha aplicação tenha confiabilidade, eu preciso ter acesso ao histórico de modificação de nota da Alice, saber quem fez, quando fez, que hora fez, por que fez, com que permissão que fez, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar o que aconteceu.
Eu tenho todas as informações guardadas. O nome disso aí que eu estou falando para vocês é regra de negócio de segurança, tá? Que tem implementado em qualquer sistema de missão crítica como nota, dentro de uma empresa educacional como o IFMT. E deve garantir a exclusão mútua necessária para evitar a deturbação de resultados. O que é exclusão mútua, galera? Lembrando o conceito lá do primeiro ano de algoritmo. Lembra que você tinha na tabela verdade, verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro dá verdadeiro. E verdadeiro ou exclusivo verdadeiro dá o quê? Dá o quê, galera? Não. Verdadeiro ou exclusivo verdadeiro dá verdadeiro. Verdadeiro ou exclusivo falso dá falso. Por quê? Só vai acontecer, só vai dar verdade quando um dos dois forem verdade. Se os dois forem verdades ao mesmo tempo, eu preciso negar para os dois. Então, por exemplo, só tem um pão. Chega o Jamil e o Cleomar. E os dois colocam a mão no pão ao mesmo tempo. E eu sou a pessoa que controla o acesso ao pão. Se os dois colocarem a mão no pão ao mesmo tempo, nenhum dos dois vão ter acesso. Aí eu pego o pão e dou para a Alice. Pronto, está resolvida a questão, entendeu? Isso é exclusão mútua. Então, vamos transformar isso num acesso de cliente-servidor. O Jamil mandou atualizar os dados do cliente 1. A Alice mandou deletar os dados do cliente 1. E os dois fizeram isso ao mesmo tempo. Quem que o banco de dados tem que atender? Ao Jamil ou à Alice? Quem? Eu apago o registro ou eu atualizo? Chegou ao mesmo tempo. O que eu faço? Isso aí, Guilherme. Isso aí, William. Nenhum. Chegou dois requisitos. Na mesma informação, eu nego para os dois. Exclusão mútua. Certo? Isso é para eu garantir deturbação de resultados. Não, Alice, não trava não. Esse negócio de travar aí é em programa mal programado. Certo? E outra coisa muito importante, galera. O servidor precisa responder à solicitação de vários clientes. Um servidor que responde um cliente só não serve para nada. Já pensou? Se o UOL só deixasse uma pessoa acessar a página por vez? Se eu estiver acessando a página, ninguém mais acessa? Ora, para que serve esse servidor? Não serve para nada. Então, esses aqui são os atributos do servidor. Ah, uma pergunta boa aqui. Ó. Você chegou na empresa. Não, nós vamos fazer aqui mudar esse programa em Clipper que o senhor tem aí, em COBOL, para um programa em Java, em C#, coisa moderna. E vai ser cliente-servidor. Aí o cara paga você e você vai fazer o trabalho. E aí você chega lá e vê que as máquinas que ele tem não dão conta dessas novas aplicações cliente-servidor. E aí você chega para ele e fala assim, ô, seu João, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A boa é que vai dar tudo certo, e a ruim é que você vai ter que jogar todas essas máquinas fora e comprar tudo novinho, um monte de cliente novinho da Dell a 3 contos cada uma. Certo? Seu João vai ficar muito chateado com você, porque ele não quer pagar você e trocar o parque computacional dele. E aí ele vai pedir uma solução para você. Qual é a solução que você vai dar? Sua máquina, seu programa não roda na máquina que ele tem. E você precisa dar um jeito de fazer rodar. Como que você resolve isso? Programa pirata?
Ai, meu Deus, que programa pirata, Liz. A gente vive de software. Olha só, você tem um servidor, que como o Cleomar falou, é uma máquina mais parruda, e você tem um cliente novinho que dá conta de funcionar, certo? E você vem aqui e funciona beleza. E você tem dois desktops antigos, velhinho, 486 lá. E esses caras, e o seu João falou que não vai trocar não, é essa máquina aí mesmo que vai ter que rodar. Só que essas duas máquinas, elas não rodam o programa que você precisa. Então, o que você pode fazer? Você faz um servidor de acesso, que é uma máquina parruda, aqui. E esse servidor de acesso é quem vai rodar de verdade as aplicações. E o que você vai mandar para os 486? Vai mandar somente a tela. A tela. Tem um programinha bobinho chamado VNC que faz isso. Você instala VNC aqui e instala VNC aqui. Você pode rodar um AutoCAD aqui. O que vai ir aqui para o seu 486? Só a telinha. Sim, o servidor de acesso tem que ser uma máquina muito boa, é um servidor, tem que ser uma máquina de servidor. Só que aí o seu João vai investir em uma máquina boa e vai poder usar todos os 486 que ele tinha lá. Todos os Celerons que ele tinha lá. E vai economizar. Então, essa aqui é uma das formas de você fazer. Sim, e vai economizar, e vai funcionar, e vai dar tudo certo. O Instituto Federal usa uma solução que é muito interessante. Todos os aplicativos não estão, são aplicativos desktop, e isso tem um problema. Pensa assim, ó, lá na unidade que eu trabalho, para vocês terem uma ideia, no campus Cuiabá, só de laboratório eu tenho mais de 400 computadores na área de informática. Ainda tem eletroeletrônica, tem área de serviço, tem área de construção civil. Falando só da informática, eu tenho mais de 400 computadores lá no nosso parque computacional. Imagina se eu tiver que atualizar um executável em cada máquina dessa para atualizar a versão. Eu vou ficar doido, não vou? Vou. Eu não quero fazer esse trabalho. Então, uma das formas da gente fazer isso é através de emulações como essa. Então, você coloca o aplicativo em um servidor e todas as máquinas se conectam nesse servidor e roda o aplicativo a partir dela no espaço de memória. É uma das formas que você pode fazer isso. Não tem só essa, mas pode fazer com essa. Funciona muito bem, é muito interessante. Ou então, vou te dar outro exemplo. Você tem uma software house. O que é software house? É uma empresa que programa software. E nessa software house você desenvolve e demora para você montar uma máquina para o programador em torno de 3 horas. Só para instalar software e configurar software, 3 horas. Se você tem 20 programadores, a 3 horas você vai perder alguns dias de serviço só configurando equipamento. Não seria muito mais inteligente você ir num servidor de aplicação? No servidor de aplicação você gasta 3 horas configurando e todos os programadores conectam ao servidor de aplicação e baixam, né, esse baixo entre aspas, um espaço de trabalho configuradinho para ele trabalhar? Muito melhor, né? A Lucenita dando um exemplo aqui, ó. Tive um problema aqui, agora só está a tela inicial. Qual tela inicial, Luceni? Depois você fala aí pra gente, tá? Que a gente está aqui no slide 8 de 26 slides. Então tem essa solução aí. Bom, atributos de comunicação. Deixa eu ver o que tem o próximo. Comunicação RPC, bloqueado. Pronto, vamos terminar esse aqui. Aí eu libero vocês para ir tomar chopinho. Tá aqui, ó, atributos de comunicação. Como que eu faço? Ver o Grêmio. Como que eu faço, então, para me comunicar?
Então, eu tenho duas formas de trabalhar, beleza? Eu posso trabalhar por arquivos compartilhados, como fazia Clipper, COBOL antigamente, ou eu posso trabalhar com banco de dados cliente-servidor, que é o foco da nossa matéria. Como funcionava antes? Antes você tinha um servidor de arquivos aqui. O que acontecia? Quando você ia rodar um programa, sei lá, um programa de vendas da máquina de vendas, por exemplo, Citilar. Aí ele dá 2 cliques lá, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que vir aqui, pegar todo o arquivo de banco de dados, trazer aqui para o cliente, fazer a venda, aí devolver esse trem lá para o servidor para que o outro pegasse. Isso aqui tinha um problema sério de integração de dados, viu, galera? Sério. E isso é resolvido com o cliente-servidor. Como? Aqui eu tenho um software, que no caso que vocês estão estudando é o PostgreSQL, que mantém todos os dados e regras de negócio. Aqui eu tenho cliente que não tem dados nenhum. Então, quando eu acesso, eu atravesso aqui, venho aqui no banco de dados, consulto o que eu quero e tenho uma resposta de volta. Beleza? Enquanto a Luceni está ali se preparando, a gente vai caminhando aqui. Aí eu tenho comunicação por RPC. O que é RPC? Remote Procedure Call. Então, chamada de procedimento remoto. Como funciona isso? Esse buraco que vocês têm aqui, ó, esse espaço que vocês têm aqui, é a rede, tá? Pode ser internet, pode ser intranet, pode ser WAN. Aqui é a rede. Então, você tem aqui cliente. O cliente faz uma chamada. Essa chamada está no servidor. Então, ele atravessa a rede e vai lá no servidor. Isso aqui demanda um tempo. Vamos supor que demore 5 minutos. O que vai acontecer em 5 minutos? O cliente vai ficar quietinho com a maior cara que está travado. Mas ele não está travado, ele está aguardando o processamento do pedido. O servidor começa a fazer o que tem que fazer daquele pedido e devolve uma resposta. Quando essa resposta chega no cliente, o que acontece? O programa desbloqueia, porque ele estava esperando, agora ele não vai esperar mais, e a comunicação acontece. Então, isso aqui é um exemplo de comunicação RPC. Vocês mesmos já vão fazer essa comunicação aí. E eu tenho uma outra comunicação, que é a comunicação IPC. O que é a comunicação IPC? É Interprocess Communication. O que é isso? É comunicação entre processos. Como acontece quando você está usando o browser. Então, você tem um cliente e tem um servidor. Quando você acessa um site, por exemplo, e esse site demora, o navegador fica travado? Não, ele não fica travado. Você pode abrir outro site, você pode imprimir, você pode fazer o que você quiser, certo? Por quê? Porque ele envia uma mensagem para o servidor processa o pedido dele. Enquanto o servidor processa o pedido dele, o cliente pode fazer outro trabalho, pode fazer o que ele quiser. Aí, de repente, ele recebe uma resposta do processador, do servidor, e aí ele continua fazendo aquele trabalho inicial que a gente estava fazendo. Então, isso aqui vocês usam todo dia. Por exemplo, você abre lá 2, 3, 4 abas no seu Firefox. O que você está fazendo? Você está se comunicando com vários servidores distintos para fazer essa comunicação não bloqueada. Eu posso fazer IPC bloqueada também, tá? Se eu fizer IPC bloqueada, ele vai funcionar igualzinho o RPC, que é esse aqui. Vai funcionar igual. Então, resumo dessa primeira parte. Resuminho. Fundamentalmente, cliente-servidor é caracterizado por comunicação de nível não hierárquico entre clientes e servidores, estilo de interação transacional, do tipo pedido e resposta, equilíbrio cooperativo do trabalho entre cliente e servidores e transparência de local e acesso. O que significa transparente de local e acesso? Não importa onde está o cliente, não importa onde está o servidor. Se existir uma rede,
os dois poderão se conectarem. E essa rede pode ser até a internet. E quais são os atributos chaves de sistema cliente-servidor? Modo. Eu tenho o modo do cliente, ele sempre é ativo. O modo do servidor, ele é reativo. A execução, eu tenho início e final fixo, ou seja, o cara abre o programa, usa o programa e fecha o programa. E aí eu tenho o servidor, que roda o tempo todo. A finalidade principal do cliente, manter o diálogo com o usuário, manipulação de tela, interpretação de menus, entrada de mouse, processamento de ajuda, recuperação de erro, entrada de dados, validação de dados. E qual é a parte do servidor? Ele compartilha dados, compartilha comunicação, compartilha arquivos, compartilha impressora, compartilha CPU, compartilha vídeo. Por exemplo, o YouTube. O YouTube é um servidor de vídeo. Tá, o Vimeo, um servidor de vídeo. Tá? Transparência. O cliente, ele oculta a rede de servidores. Então, quando eu acesso o uol.com.br, em nenhum lugar você vai ver que eu passei por 14 máquinas para chegar lá. Ele simplesmente chega lá e me dá as notícias do dia. E o servidor oculta detalhes de implementação do serviço. Então, tem um monte de serviços que estão rodando lá que você nem sabe. Bom, o cliente, ele inclui comunicação com diferentes servidores e não permite comunicação cliente-cliente. O servidor, ele inclui comunicação com diferentes clientes e ele não permite comunicação servidor-servidor. Porque se eu for fazer comunicação servidor-servidor, não é mais servidor-servidor, certo? Vira cliente-servidor de novo. Então, ele não permite esse tipo de comunicação. Certo? A gente está indo aí para 1h30, tá, de aula. Então, eu acho que agora é hora da gente dar uma pausa. Abro aqui para perguntas. A gente ainda tem muita matéria para tratar, mas aí eu vou marcar uma outra webconferência para dar tempo de vocês processarem todo esse conteúdo que a gente conversou hoje. Então, ficou alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Não, Leomar, não vai ser recreio não. Hoje a gente encerra essa aula e na semana que vem, quarta-feira, no mesmo bate-horário, a gente retoma ela para continuar conversando. Tá? Eu tinha previsto uma webconferência a cada 15 dias, mas vai ficar muito pesado para vocês. Então, eu vou incluir mais algumas para que vocês possam ter acesso. Você quer os slides, Kátia? Eu vou colocar lá para você, disponibilizar lá para vocês, tá bom? Então, galera, se ninguém tem nenhuma pergunta, deixo um super abraço para todos, tá? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais, experimentado um pouquinho mais e não estejam preocupados, tá? Um grande abraço, uma boa noite e feliz Páscoa!